Zombaram do milionário por adotar 3 crianças negras, dizendo que ele se arrependeria desse erro. Mas anos depois, quando se viram desesperados e sem saída, não tiveram escolha, a não ser implorar por sua ajuda. O que poderia tê-los levado a recorrer a ele depois de tanto tempo? E como essas 3 crianças superaram suas dificuldades para transformar não apenas suas próprias vidas, mas também as de todos ao seu redor. Antes de entrarmos na história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. Theodore Montgomery, um homem de 50 anos, dirigia cuidadosamente seu sedã pelas ruas cobertas de neve de Chicago, suas mãos firmes no volante de couro. As luzes da cidade lançavam um brilho suave através da neve que caía, criando halos ao redor dos postes de iluminação. Apesar do relógio caro e do terno impecavelmente passado, havia um cansaço em sua postura, que revelava fardos mais profundos. Seu passeio noturno havia se tornado um ritual nos últimos anos, uma maneira de preencher o silêncio que o aguardava em casa. A grande casa, que um dia ecoou com as risadas de sua esposa, agora parecia vazia demais, quieta demais. Às vezes, essas voltas ajudavam a acalmar seus pensamentos. Esta noite era diferente. Ao se aproximar de Lincoln Park, um movimento chamou sua atenção. Uma figura solitária, encolhida em um banco. Theodore reduziu a velocidade do carro, seu coração apertando ao ver a jovem negra, Nora Johnson. Ela não devia ter mais de 15 anos, mas lá estava ela, no frio cortante, vestindo apenas uma jaqueta fina. Sua pele escura tinha adquirido uma palidez preocupante devido ao frio, e suas tranças castanhas, algumas soltas, pouco a protegiam do vento. Sem hesitar, Theodore encostou o carro na calçada. A neve rangia sob suas botas polidas enquanto ele saía. Anos de negociações comerciais o ensinaram a ler as pessoas, e tudo na linguagem corporal daquela garota falava de alguém que havia passado por muito, muito jovem. "Você está bem?" ele perguntou, mantendo uma distância enquanto se agachava para ficar na altura dos olhos dela. As mãos da garota seguravam algo, um bracelete, ele percebeu, como se fosse sua única tábua de salvação. Seus olhos cor de avelã se voltaram para ele e depois se afastaram, uma mistura de desconfiança e exaustão em seu olhar. "Meu nome é Theodore Montgomery", ele continuou, mantendo a voz suave e firme. O vento aumentou, trazendo mais flocos de neve que se assentaram em suas tranças. "Você não precisa ter medo de mim, só quero ajudar." Ele esperou pacientemente enquanto ela parecia pesar suas opções. O silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo suave ruído dos carros passando e o assobio do vento através dos galhos nus das árvores. Theodore permaneceu imóvel, seus olhos azuis transmitindo nada além de genuína preocupação. Finalmente, seus lábios se abriram e sua voz surgiu quase tão suave quanto a neve caindo. "Estou procurando meus irmãos. Eles são tudo o que me resta depois da morte da minha mãe." As palavras carregavam uma dor tão intensa que Theodore a sentiu como uma pontada física no peito. "Vamos encontrar seus irmãos juntos", ele propôs, mantendo a voz firme, apesar da emoção que apertava sua garganta. Ele reconhecia aquele olhar de perda. Já o tinha visto no espelho muitas vezes. A garota o observou atentamente, estreitando os olhos enquanto procurava qualquer sinal de engano em seu rosto. A neve caía mais forte agora, os flocos se prendendo em seus cílios, enquanto ela olhava para a pulseira em suas mãos. Seus dedos traçavam o contorno do objeto, como se buscassem força em suas formas familiares. Depois do que pareceu uma eternidade, ela assentiu levemente. "Tá bom", sussurrou, sua voz carregando uma mistura de esperança e apreensão. "Ótimo", respondeu Theodore,
com um sorriso suave. Ele se levantou devagar e foi abrir a porta do passageiro do carro. A garota hesitou por um momento antes de se levantar do banco, seus movimentos rígidos por causa do frio. Ao entrar no calor do carro, Theodore fechou a porta cuidadosamente atrás dela. O calor do aquecedor do carro começou a preencher o interior enquanto Theodore ajustava o controle de temperatura. Ele percebeu como o casaco fino de Nora oferecia pouca proteção contra o inverno rigoroso de Chicago. Seus ombros ainda tremiam levemente, embora ele não soubesse se era por causa do frio ou da emoção. "Me fale sobre seus irmãos", disse Theodore, gentilmente, mantendo os olhos na estrada à frente, mas ocasionalmente olhando para ela. "Como eles são? Quantos anos têm?" Os dedos de Nora apertaram a pulseira em suas mãos, o metal pressionando sua palma. Ela respirou fundo, seus olhos cor de avelã fixos nas ruas nevadas que passavam. "Lily tem 10 anos", começou, sua voz suave, mas clara. Ela tem cabelo ruivo e olhos castanhos. Um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto continuava. "Hudson tem 6 anos, com cabelo escuro bagunçado e covinhas." Sua voz falhou um pouco ao acrescentar: "Eles são pequenos para a idade." Theodore assentiu, mantendo seu tom calmo e firme. "Isso ajuda. Vamos encontrá-los, Nora. Vamos começar de onde você os viu pela última vez." O carro se movia lentamente pelas ruas silenciosas, enquanto Nora guiava Theodore por vários bairros. Cada curva revelava novas possibilidades, e os olhos de Nora examinavam cada parque, cada esquina, cada sombra. Seu corpo se tensionava sempre que avistava crianças, apenas para relaxar quando não eram seus irmãos. O letreiro neon do Joe's All Night Diner lançava um brilho acolhedor através da neve que caía enquanto Theodore guiava as crianças para dentro. Um sino tilintou acima da porta, e o cheiro de café e comida grelhada os envolveu como um cobertor quente. O movimento noturno era escasso, apenas alguns caminhoneiros curvados sobre canecas fumegantes no balcão. A recepcionista, uma mulher de olhos gentis e cabelos grisalhos, os conduziu a uma cabine de canto. Os olhos de Hudson se arregalaram ao ver os cardápios laminados, cheios de fotos coloridas de hambúrgueres e milkshakes. Lily se apertou ao lado de Nora, enquanto deslizavam para os assentos de vinil vermelho, enquanto Theodore se acomodava do outro lado. "Peçam o que quiserem", Theodore disse suavemente, percebendo como os olhos das crianças se moviam nervosamente entre os preços do cardápio. "Não se preocupem com o custo." Depois que a garçonete anotou os pedidos, cheeseburgers e batatas fritas para todos, com milkshakes de chocolate para as crianças e café para Theodore, um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa. Theodore podia ver o peso das dificuldades deles na maneira como os ombros de Nora se tensionavam, em como os dedos de Lily brincavam com o guardanapo de papel. "Tem sido difícil desde que a mamãe morreu", Nora finalmente disse, sua voz quieta, mas firme. "O papai foi embora há anos. Nem sabemos onde ele está." Ela mexia distraidamente seu milkshake com a longa colher de prata. "O lar adotivo para onde nos mandaram não era bom." "Tivemos que sair", Lily assentiu, seus cabelos ruivos caindo para a frente e escondendo seu rosto. "A mulher lá era má", ela sussurrou. "Ela gritava o tempo todo e trancava a comida." Hudson se aproximou mais de Nora, falando com a boca cheia de batatas fritas. "E ela nos fazia dormir em quartos separados. Nora não podia nos proteger quando estávamos separados." O coração de Theodore apertou ao ouvir aquelas palavras. Ele observou enquanto Nora automaticamente limpava o ketchup do queixo de Hudson com um guardanapo, um gesto tão maternal que fez sua garganta apertar. "Há quanto tempo vocês estão sozinhos?" ele perguntou gentilmente. 3 semanas",
Nora respondeu, seus olhos cor de avelã encontrando os dele brevemente antes de voltarem para o prato. Tenho tentado encontrar trabalho, mas ninguém quer contratar uma garota de 14 anos. Temos ficado em lugares diferentes, onde quer que possamos encontrar abrigo. A conversa deu uma pausa, enquanto eles comiam, as crianças devorando a comida com uma avidez que falava de muitas refeições perdidas. Theodore notou como Nora guardou metade do seu hambúrguer, embrulhando-o cuidadosamente em um guardanapo e colocando-o no bolso, uma garantia para mais tarde, ele percebeu com um aperto no coração. Depois de pagar a conta, ele os deixou em um abrigo próximo. Então, Theodore pegou as chaves do carro e sua carteira escorregou do bolso do casaco, caindo silenciosamente na neve. Nora percebeu imediatamente. Ela rapidamente a apanhou, a superfície de couro ainda quente do bolso dele, e correu atrás dele. Senhor, você deixou cair isso. Ela chamou, estendendo a carteira para ele. Theodore se virou, surpreso, enquanto dava tapinhas no bolso vazio. Ele olhou para a carteira na mão estendida dela, depois para seu rosto, cansado, mas determinado, honesto apesar das circunstâncias desesperadoras. Um sorriso caloroso se espalhou pelo rosto dele ao aceitar a carteira. Você é incrível, Nora, ele disse suavemente. Nas semanas seguintes, Theodore se viu voltando ao abrigo dia após dia. Ele trazia mais suprimentos, cobertores extras, brinquedos e lanches. Mas, a cada vez que saía, a imagem das crianças naquele lugar sombrio permanecia com ele, assombrando seus pensamentos durante os jantares solitários em sua casa espaçosa. Ele começou a notar pequenos detalhes, como os olhos de Hudson brilhavam ao compartilhar suas histórias imaginativas, como a mente ágil de Lily resolvia quebra-cabeças complexos com facilidade, como a responsabilidade madura de Nora o lembrava de si mesmo quando mais jovem. A resiliência deles diante das dificuldades tocou algo profundo em seu coração, despertando sentimentos que ele pensava terem morrido com sua esposa anos atrás. Certa noite, Theodore estava em seu escritório, cercado por painéis de madeira escura e livros encadernados em couro. O relógio de pêndulo marcava o tempo enquanto ele olhava para a foto da família em sua mesa, a última tirada antes do falecimento de sua esposa. O silêncio vazio de sua casa parecia ecoar com possibilidades. Decidido, ele pegou o telefone e discou um número familiar. Susan, disse firmemente quando sua advogada atendeu, preciso da sua ajuda com algo importante. Quero adotar 3 crianças. A linha ficou em silêncio por um momento antes de Susan Richards responder. Theodore, isso é inesperado. Pode vir ao meu escritório amanhã de manhã? Devemos discutir isso pessoalmente. No dia seguinte, Theodore estava sentado em frente a Susan, em seu escritório no centro da cidade. A luz da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto, iluminando sua expressão surpresa enquanto ela o estudava. Adotar 3 crianças negras? Theodore, você sabe que isso não se resume à papelada, disse Susan, com um tom grave enquanto se inclinava para a frente. Isso vai levantar suspeitas, e não de uma forma positiva. As pessoas vão questionar suas motivações, sua capacidade de criar crianças que não se parecem com você, e vão escrutinar tudo sobre sua vida. Você tem certeza absoluta disso? Theodore encontrou seu olhar, seus olhos azuis resolutos. Eles precisam de mais do que ajuda. Precisam de um lar. E estou pronto para dar isso a eles. Susan suspirou profundamente, ajustando os óculos no nariz. Você não está apenas assumindo 3 crianças, Theodore. Está assumindo um mundo que não vai aceitar isso facilmente. O racismo não desaparece porque suas intenções são boas. Você enfrentará julgamentos, não apenas de estranhos,
mas do seu próprio círculo de negócios, até mesmo de pessoas que você pensava serem amigas. Você está preparado para isso? A mandíbula de Theodore se contraiu, mas ele não vacilou. Não me importo com o que os outros pensam. Essas crianças merecem uma chance, e eu vou dar a elas tudo o que precisarem para ter sucesso. Susan balançou a cabeça levemente, mas começou a explicar o processo legal, sua voz carregada de cautela. Tudo bem, mas esteja preparado para enfrentar resistência dos tribunais, dos seus colegas e de uma sociedade que não verá o amor por trás das suas ações. Theodore recostou-se na cadeira, inabalável. Já tomei minha decisão, Susan. Seja o que for que venha, estou pronto para enfrentar. Theodore escolheu um café tranquilo perto do abrigo, um lugar acolhedor com iluminação suave e o cheiro reconfortante de biscoitos recém-assados. Ele observou enquanto os irmãos Johnson se acomodavam em uma cabine no canto, os olhos arregalados diante da vitrine cheia de doces. Hudson pressionou as pequenas mãos contra o vidro, apontando animadamente para um biscoito de chocolate do tamanho da sua palma. Podemos mesmo escolher o que quisermos? Lily perguntou, seus cabelos ruivos capturando a luz do sol que entrava pela janela. Theodore assentiu, sorrindo calorosamente. Claro, peça o que quiserem. Depois de pegarem suas guloseimas, chocolate quente e biscoitos para os mais novos e um latte de baunilha para Nora, Theodore respirou fundo. Seu coração batia forte, enquanto olhava para as 3 crianças que, de alguma forma, haviam conquistado seu coração nas últimas semanas. Há algo importante que gostaria de discutir com vocês. Ele começou, sua voz suave, mais séria. Os ombros de Nora se tensionaram imediatamente, seus instintos protetores se ativando. Tenho pensado muito sobre a situação de vocês e sobre o quanto passei a me importar com todos. Ele fez uma pausa, observando atentamente as reações deles. Hudson continuou mordiscando seu biscoito, com chocolate espalhado ao redor da boca. Lily endireitou-se, seus olhos brilhantes fixos em Theodore. Os dedos de Nora apertaram o copo de café. Gostaria de adotá-los, ele disse gentilmente, as palavras pairando no ar entre eles. Quero dar a vocês um lar de verdade, juntos, onde estarão seguros e cuidados. O biscoito de Hudson parou no meio do caminho até a boca. Lily soltou um leve suspiro. O rosto de Nora passou por uma série de emoções: surpresa, confusão, desconfiança e, finalmente, incerteza. Mas, por quê? Nora perguntou, a voz quase um sussurro. Por que você gostaria de assumir 3 crianças que mal conhece? Theodore inclinou-se para a frente, seus olhos azuis sinceros. Porque, no pouco tempo que os conheço, vi a força de vocês, o amor que têm um pelo outro e o incrível potencial que possuem. Minha casa é grande demais e vazia demais para apenas uma pessoa. E, sinceramente, vocês 3 trouxeram mais alegria para minha vida nessas últimas semanas do que senti em anos. Cada um de nós teria seu próprio quarto? Hudson interrompeu, esquecendo as manchas de chocolate, enquanto pulava na cadeira. Sim, Theodore riu. E vocês podem decorar os quartos como quiserem. Eu poderia ter um espaço para brincar e descobrir as coisas? Lily perguntou timidamente, a esperança surgindo em sua voz. Com certeza, Theodore assentiu. Então voltou sua atenção para Nora, que permanecia em silêncio. Sei que é uma decisão importante, Nora. Entendo se precisar de tempo para pensar. Nora olhou para seus irmãos, o sorriso de Hudson coberto de chocolate e a expressão ansiosa de Lily. Pensou no abrigo frio, na incerteza do futuro e no calor que Theodore trouxe para suas vidas. Seus dedos encontraram a pulseira no bolso.
passando pela superfície familiar enquanto ponderava suas opções. Finalmente, ela olhou para Theodore e assentiu lentamente. Está bem, disse baixinho. Pelos meus irmãos, sim. A resposta foi imediata. Hudson saltou da cadeira com um grito de alegria, enquanto Lily soltou um gritinho e abraçou Theodore. Obrigada, 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 eles repetiram, abraçando-o com força. A elegante sala de jantar do Le Petit Bistrot estava cheia de conversas discretas e o suave tilintar de talheres. Theodore estava sentado em frente ao seu parceiro de negócios de longa data, Roger Whitman, na mesa de canto que costumavam ocupar. A iluminação quente destacava os fios prateados nos cabelos dos dois homens, enquanto discutiam relatórios trimestrais sobre bifes perfeitamente preparados. O contrato com a Anderson parece promissor, Roger comentou, cortando a carne com movimentos precisos. Mas precisamos ter cuidado com nossa imagem pública durante as negociações. Eles são bastante tradicionais em seus valores. Theodore assentiu, tomando um gole de água. Falando em mudanças, Roger, há algo que preciso te contar. Estou no processo de adotar 3 crianças negras. O garfo de Roger caiu no prato. Ele encarou Theodore, os lábios finos formando uma linha dura. Você está o quê? Adotando 3 irmãos. Theodore repetiu calmamente, recostando-se na cadeira. Eles estão vivendo em um abrigo desde que seus pais faleceram. O rosto de Roger Whitman ficou vermelho, enquanto ele se inclinava para a frente, o tom de voz afiado. Você perdeu a cabeça? Estamos prestes a fechar o maior negócio do ano, e você está planejando brincar de papai com algumas crianças aleatórias? A expressão de Theodore não vacilou. Eles não são crianças aleatórias, Roger. Eu os conheci nas últimas semanas. Roger deu uma risada sarcástica, a voz carregada de ironia. Ah, isso faz tudo tão melhor. 3 semanas de trabalho voluntário, e de repente você está pronto para jogar fora tudo o que construímos? Você está arriscando anos de trabalho por crianças de rua. Theodore colocou os talheres na mesa deliberadamente, encontrando o olhar furioso de Roger, com uma calma intensa. Não estou jogando nada fora. Estou dando a 3 crianças um lar, uma chance que elas não teriam de outra forma. Roger inclinou-se para a frente, sua voz reduzida a um sussurro áspero. Você tem ideia do que isso fará com nossa reputação? 3 crianças negras, da rua. A imprensa vai te destruir e você vai me arrastar junto com a empresa. A mandíbula de Theodore se apertou, mas sua voz permaneceu calma. Não me importo com a imprensa, Roger. Eu me importo com essas crianças. Elas merecem um futuro, e eu vou dar isso a elas. O tom de Roger ficou mais severo, sua frustração transbordando. E se elas tiverem problemas? E se não conseguirem se adaptar ao seu mundo? Pense bem, Theodore. Isso não é só sobre você querer ser um salvador. Isso pode nos destruir. Theodore levantou-se, colocando o guardanapo na mesa com precisão. Sua voz era firme, mas serena. Se você vê isso como um risco, Roger, então talvez não compartilhemos os mesmos valores. Essas crianças não precisam se encaixar no meu mundo. Farei o que for necessário para construir um mundo onde elas pertençam. Roger o encarou, sem palavras por um momento. Theodore lançou-lhe um último olhar antes de deixar a mesa, sua convicção inabalável. Se isso significa fazer sacrifícios, que assim seja. Theodore sentiu a mandíbula se apertar com as palavras de Roger. A crueldade casual na voz de seu parceiro lembrava-lhe exatamente por que essa decisão era tão importante. Roger não havia terminado. Ele zombou, girando a taça de vinho com lentidão deliberada. Você está arriscando sua reputação por crianças de rua? Theodore endireitou-se,
seus olhos azuis endurecendo de determinação. Sua voz saiu firme e clara ao responder: "Se ajudar crianças me custar a reputação, que assim seja." A mansão de Theodore se erguia grandiosa e acolhedora sob o sol do fim da tarde. Amplas janelas brilhavam, e jardins bem cuidados se estendiam em todas as direções. Dentro, os pisos de madeira polida reluziam enquanto as crianças davam seus primeiros passos hesitantes em seu novo lar. Os olhos de Hudson se arregalaram ao avistar o vasto quintal através das portas francesas. "Posso ir lá fora?" ele perguntou, saltitando nas pontas dos pés. Theodore sorriu calorosamente. "Claro, só fique onde possamos te ver." O menino de 6 anos disparou para o jardim, sua risada ecoando enquanto descobria uma fonte de pedra cercada por flores coloridas. Seus pequenos pés o levavam de uma maravilha a outra, parando para observar borboletas e tocar as pétalas macias das rosas. Enquanto isso, Lily foi atraída para a biblioteca. A menina de 10 anos ficou maravilhada diante das estantes que iam do chão ao teto, repletas de volumes encadernados em couro. Seus dedos traçavam as lombadas reverentemente enquanto lia os títulos em sussurros. "Há tantos livros." Ela suspirou, puxando um cuidadosamente da prateleira. Theodore observava da porta, enquanto ela se acomodava em uma poltrona confortável junto à janela, já perdida nas páginas. A cena aqueceu seu coração, lembrando-o das tardes tranquilas que passara lendo naquela mesma sala. Mas Nora permaneceu no saguão principal, abraçando-se firmemente. Ela não se movera desde que entraram. Seus olhos cor de avelã absorvendo o lustre de cristal, a escadaria imponente, as obras de arte caras nas paredes. Seus tênis gastos pareciam deslocados no chão impecável. "Não pertencemos a este lugar", disse ela baixinho, a voz carregada de emoção. Theodore virou-se para ela, percebendo a tensão nos ombros e a maneira como ela parecia se encolher naquele espaço vasto. Ele enxergava além das palavras dela, o medo que se escondia por trás delas. Medo de ter esperanças demais, de baixar a guarda apenas para se machucar novamente. "Nora", ele disse suavemente, aproximando-se para ficar ao lado dela. Pela porta da biblioteca, podiam ver Lily absorta em seu livro, enquanto os gritos de alegria de Hudson vinham do jardim. "Olhe para seus irmãos, veja como eles já parecem tão à vontade aqui." Ela balançou a cabeça, os dedos apertando a pulseira que nunca tirava. "É demais. A casa luxuosa, os jardins, tudo. Nós somos apenas..." Ela parou, piscando rapidamente. "Apenas o quê?" Theodore perguntou com carinho. "Apenas crianças que merecem um lar seguro? Apenas uma família que merece amor e segurança?" Lágrimas brotaram nos olhos de Nora, enquanto ela lutava para encontrar palavras. Theodore colocou uma mão gentil em seu ombro, sua voz calorosa e firme ao dizer: "Esta é sua casa agora. Você pertence a este lugar tanto quanto qualquer um." À medida que o inverno se transformava em primavera, a mansão Montgomery ganhava vida com o som das crianças. Cada dia trazia novas descobertas e pequenas transformações enquanto os irmãos encontravam seus lugares em seu novo lar. Hudson desenvolveu um hobby inusitado. Usando sua crescente coleção de bonecos de ação e blocos de montar, ele criava cenas elaboradas de tribunal na sala de brinquedos. Posicionava seus brinquedos como juiz, júri e advogados, realizando julgamentos simulados para casos imaginários. "Ordem no tribunal", ele declarava, aprofundando a voz na tentativa de soar oficial. Seu urso de pelúcia favorito, nomeado como juiz, presidia casos que iam de biscoitos roubados a disputas no parquinho. Mas foi Nora quem realmente surpreendeu a todos. Apesar de sua hesitação inicial,
ela gradualmente assumiu o papel de organizadora da casa. Criou cronogramas de limpeza, quadros de planejamento de refeições e até desenvolveu um sistema para acompanhar os compromissos e atividades de todos. Uma tarde, Theodore a encontrou na cozinha, organizando metodicamente um novo sistema de calendário na parede. Notas adesivas coloridas marcavam diferentes atividades: azul para os encontros de Hudson, rosa para os horários de estudo de Lily e amarelo para as tarefas domésticas. "Espero que não se importe", ela disse rapidamente, percebendo sua presença. "Achei que ajudaria a manter tudo organizado. A casa é tão grande e há tanto para lembrar." Theodore observou enquanto ela ajustava uma nota sobre a consulta de Hudson no dentista. A habilidade natural dela para assumir o controle e criar ordem a partir do caos lembrava a ele mesmo em sua juventude. "Importar?" ele disse, balançando a cabeça com um sorriso. "Nora, o que você está fazendo é notável. Você criou um sistema que mantém esta casa funcionando perfeitamente." Ela abaixou a cabeça, desconfortável com o elogio. "Não é nada de especial. Eu só gosto de saber onde tudo deve estar." "É exatamente isso que o torna especial", Theodore respondeu, aproximando-se para examinar o trabalho dela. "Você vê uma necessidade e encontra soluções práticas. Você toma a iniciativa. Sempre cuidou dos seus irmãos, e agora está ajudando a gerenciar uma casa inteira." Nora mexia no bracelete, um hábito que ainda não tinha conseguido abandonar. "Só não quero estragar nada. Este lugar é tão perfeito. E nós somos perfeitos à sua maneira." Theodore interrompeu suavemente. Ele apontou para o calendário cuidadosamente organizado. "Olhe o que você criou aqui. Você tem habilidades naturais de liderança, Nora. Nunca duvide de si mesma." Lily acompanhou Theodore a um evento beneficente no hospital, onde conheceu médicos e se inspirou a seguir a carreira de medicina. Lily alisou nervosamente seu novo vestido azul enquanto entrava no grandioso salão de festas do hospital ao lado de Theodore. Lustres de cristal brilhavam acima e mesas cobertas com toalhas brancas preenchiam o espaço. Médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde circulavam pelo salão, suas conversas criando um suave burburinho. "Fique perto de mim", disse Theodore, gentilmente, notando a expressão de fascínio nos olhos dela. Aos 10 anos, esse era o primeiro evento formal de Lily e tudo parecia avassalador, mas fascinante. Uma mulher alta de jaleco branco se aproximou deles, seu sorriso caloroso imediatamente tranquilizando Lily. "Theodore, fico tão feliz que você pôde vir", disse ela, e então se virou para Lily. "E quem é essa jovem?" "Dr. Ava Shen. Esta é minha filha Lily", Theodore disse com orgulho. "Lily, a Dra. Chen é a chefe da pediatria no Children's Memorial." Os olhos castanhos de Lily brilharam. "Você ajuda crianças doentes?" ela perguntou animadamente. A Dra. Chen se ajoelhou para ficar na altura de Lily. "Isso mesmo. Gostaria de ouvir sobre algumas das maneiras como ajudamos as crianças." Durante a próxima hora, Lily acompanhou a Dra. Chen pelo salão, conhecendo outros médicos e ouvindo suas histórias. Ela aprendeu sobre novos tratamentos que estavam desenvolvendo, o cuidado especial que davam a bebês prematuros e como ajudavam crianças com câncer. "O que te fez querer ser médica?" Lily perguntou à Dra. Chen, enquanto estavam perto da mesa de sobremesas. "Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, meu irmãozinho ficou muito doente", explicou a Dra. Chen. "Os médicos que o ajudaram foram tão gentis e inteligentes. Eu soube então que queria fazer o mesmo por outras crianças." Lily assentiu pensativa, enrolando uma mecha de seu cabelo castanho avermelhado. "Mas não é difícil? Todo o estudo e tudo mais?" "É sim", concordou a Dra. Chen.
Mas ajudar as crianças a se sentirem melhor faz tudo valer a pena. Ao longo da noite, Lily absorveu tudo o que pôde. Observou fascinada, enquanto um neurocirurgião demonstrava técnicas cirúrgicas usando um modelo de cérebro. Escutou atentamente um especialista em cardiologia explicar como o coração funciona, usando um diagrama em seu tablet. Quando o evento estava chegando ao fim, Lily sentou-se ao lado de Theodore na mesa deles, sua mente fervilhando com tudo o que havia aprendido. Ela olhou para ele com uma expressão séria e determinada. "Quero ser médica", declarou Lily. Theodore sorriu calorosamente para sua filha. "Você será incrível, Lily." Nora se voluntaria como tutora em um centro comunitário local, percebendo que adora ensinar. Nora estava nervosa na frente da pequena sala de aula, no centro comunitário, encarando um grupo de rostos ansiosos. 6 crianças entre 8 e 12 anos estavam sentadas em mesas desiguais, com seus cadernos abertos e lápis prontos. As paredes eram pintadas de um amarelo alegre, embora a tinta estivesse descascando em alguns lugares. "Oi, pessoal", ela começou, sua voz mais firme do que se sentia. "Sou a Nora, e vou ajudar vocês com matemática e leitura neste semestre." Um menino pequeno na frente levantou a mão. "É verdade que você já morou nas ruas?" ele perguntou baixinho. Nora prendeu a respiração por um momento, mas assentiu. "Sim, Marcos, morei, mas é por isso que estou aqui agora, porque alguém me ajudou, e eu quero ajudar os outros também." Nas 2 horas seguintes, Nora circulou de mesa em mesa, ajudando os alunos com suas tarefas. Ela percebeu que Marcos tinha dificuldades com multiplicação, mas se animou quando ela lhe mostrou um truque usando os dedos. Outra aluna, Sofia, enfrentava problemas com compreensão de leitura, até que Nora a ensinou a visualizar a história como um filme em sua mente. Com o passar das semanas, Nora começou a ansiar cada vez mais pelas sessões de tutoria. Ela passou a criar suas próprias folhas de exercícios em casa, projetando-as para tornar o aprendizado mais divertido. Theodore frequentemente a encontrava na biblioteca, cercada por livros educativos e materiais de planejamento. Uma tarde, enquanto ajudava uma menina chamada Jenny com frações, Nora viu algo se iluminar nos olhos da criança. "Agora entendi", Jenny exclamou, resolvendo o problema sozinha. A alegria em sua voz fez o coração de Nora se encher de orgulho. Após a sessão daquele dia, a senhora Rodrigues, coordenadora do centro, chamou Nora de lado. "As notas dos testes das crianças melhoraram significativamente desde que você começou a dar aulas", ela disse calorosamente. "Você tem um dom para ensinar, Nora." Quando Theodore a buscou mais tarde naquela noite, Nora não conseguia parar de falar sobre o progresso de seus alunos. Seus olhos cor de avelã brilhavam de entusiasmo enquanto descrevia o avanço de Jenny com as frações e como Marcos havia subido de nível na leitura. Theodore a escutava atentamente, com um sorriso orgulhoso no rosto. Ao chegarem na entrada de casa, ele se virou para ela e disse suavemente: "Você está mudando vidas, Nora. Não poderia estar mais orgulhoso." A sala de reuniões da Montgomery Whitman estava em silêncio, com a tensão no ar. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, projetando longas sombras sobre a mesa de mogno polido, onde 12 membros do conselho assistiam à confrontação. Roger Whitman estava em uma das extremidades, o rosto ruborizado de frustração, enquanto gesticulava para uma planilha exibida na parede. "Olhe para esses números, Theodore", Roger disse, a voz afiada. 3 clientes importantes expressaram preocupações sobre sua situação familiar em comum. "Suas decisões pessoais estão prejudicando nossos negócios." Theodore estava sentado calmamente em sua cadeira,
com os dedos entrelaçados sobre a mesa. Ele observava seu parceiro de negócios de 20 anos, notando como o terno impecavelmente passado e a postura rígida de Roger refletiam sua mentalidade inflexível. A conta Hartley mencionou especificamente seu desconforto. Roger continuou, agora andando de um lado para o outro. Eles estão preocupados com a imagem dele sendo associada a... Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Com suas escolhas de adoção não convencionais. Um murmúrio percorreu os membros do conselho. Theodore notou como alguns evitavam seu olhar, enquanto outros assistiam com evidente curiosidade. E o grupo Richardson? Roger insistiu, batendo a caneta na mesa para dar ênfase. Eles adiaram a assinatura do contrato. 20 milhões de dólares, Theodore. Tudo porque você não resistiu a brincar de Salvador com aqueles Ele se conteve, mas a palavra não dita pairou pesada no ar. A mandíbula de Theodore se contraiu levemente. Ele se levantou lentamente da cadeira, mantendo uma postura calma que escondia a raiva crescendo dentro dele. Aqueles o quê, Roger? Perguntou em um tom baixo. Aquelas crianças de rua, era isso que você ia dizer? Roger ajeitou a gravata, visivelmente desconfortável, mas não recuou. Estou pensando na empresa, Theodore. Algo que parece que você esqueceu como fazer. Nós construímos esta firma do nada. Você está mesmo disposto a jogar tudo fora? Theodore caminhou até a janela, olhando para o horizonte de Chicago. A mesma cidade onde encontrou seus filhos, onde eles lutavam para sobreviver enquanto ele estava naquela sala, fazendo milhões. Ele se virou para encarar o conselho. Quero deixar algo bem claro, disse Theodore, com a voz firme e decidida. Meus filhos não são um problema a ser gerenciado. Eles são minha família. Mas os clientes... Roger começou. Se a compaixão afasta os clientes, Theodore interrompeu, encarando Roger diretamente. Então talvez precisemos de clientes melhores. O auditório da escola estava cheio de entusiasmo, enquanto pais e alunos ocupavam as fileiras de assentos. Theodore sentou-se na primeira fila, o coração cheio de orgulho ao ver Hudson se posicionar no pódio. As finais do debate da sexta série estavam prestes a começar, e a pequena figura de Hudson parecia crescer enquanto ele ajustava a gravata, uma versão em miniatura das que Theodore usava no trabalho. O tema era se as escolas deveriam proibir a lição de casa, e Hudson estava argumentando contra a proibição. Sua oponente, uma garota alta chamada Ellie, estava confiante em seu próprio pódio. Quando o debate começou, o talento natural de Hudson se destacou. Sua voz, embora jovem, ecoava claramente pelo auditório. Embora a lição de casa possa não ser divertida, ele começou. Ela nos ensina habilidades importantes como responsabilidade e gerenciamento de tempo. Theodore observou enquanto Hudson rebatia cada ponto de Ellie com raciocínio cuidadoso. Quando ela argumentou que a lição de casa causava estresse, Hudson respondeu com estudos mostrando como a prática regular melhorava o aprendizado. Suas covinhas apareciam sempre que ele fazia um ponto particularmente bom, mas sua expressão permanecia séria e profissional. Durante a fase de réplica, Hudson realmente impressionou a todos. Ellie afirmou que os alunos precisavam de mais tempo livre para atividades extracurriculares. Hudson ouviu atentamente, acenando respeitosamente, e então respondeu: mas não é exatamente aprender a equilibrar diferentes responsabilidades o que nos ajudará a ter sucesso nessas atividades? No clube de debate, por exemplo, temos que preparar nossos argumentos em casa para nos sairmos bem nas competições. A plateia riu, apreciando sua conexão inteligente. Até Ellie sorriu com essa. Ao entregar sua declaração final, a voz de Hudson se fortaleceu com convicção. A lição de casa
não é apenas sobre completar tarefas. Ele disse, é sobre construir as habilidades de que precisaremos ao longo de nossas vidas. Assim como um jogador de basquete pratica arremessos ou um músico pratica escalas, os alunos precisam praticar o que aprendem em sala de aula. Quando os jurados anunciaram Hudson como o vencedor, a plateia explodiu em aplausos. Theodore notou vários professores acenando com a cabeça em aprovação, claramente impressionados com o desempenho de Hudson. Após a cerimônia, enquanto outros pais e alunos parabenizavam Hudson, Theodore puxou seu filho de lado. Olhando para o rosto radiante de Hudson, ele sorriu calorosamente e disse, "Você tem tudo para se tornar um grande advogado." As covinhas de Hudson se aprofundaram enquanto ele sorria para o pai. Lily estava sentada à sua mesa, cercada por livros e cadernos repletos de sua caligrafia caprichada. Seu último teste de ciências estava à sua frente, marcado com um A+ em vermelho brilhante no topo. Ela passou o dedo sobre a nota, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios enquanto a adicionava à sua crescente coleção de notas máximas. O programa de verão no Hospital Memorial de Chicago estava prestes a começar e Lily mal conseguia conter sua empolgação. Theodore a ajudara a se inscrever e suas excelentes notas garantiram-lhe uma vaga para acompanhar a Dra. Ava Chen, uma respeitada pediatra. No primeiro dia, Lily chegou cedo, vestindo um uniforme impecável que Theodore comprara para ela. Estava um pouco grande, mas ela havia dobrado cuidadosamente as mangas. A Dra. Chen a cumprimentou com um sorriso caloroso, impressionada com as perguntas inteligentes que Lily fez durante as rondas matinais. Com o passar das semanas, Lily absorveu tudo o que pôde. Aprendeu sobre diferentes instrumentos médicos, observou a Dra. Chen interagir com jovens pacientes e tomou notas detalhadas em seu diário médico. Seus momentos favoritos eram quando podia ajudar a acalmar crianças nervosas antes das consultas. Um dia em particular, se destacou quando um menino se recusou a deixar a Dra. Chen examiná-lo. Lily percebeu que ele segurava um carrinho de brinquedo e perguntou sobre ele. Enquanto ele descrevia seus jogos de corrida favoritos, a Dra. Chen conseguiu completar o exame sem lágrimas. "Foi uma ótima ideia", elogiou a Dra. Chen depois. "Você tem bons instintos." Em casa, Lily passava horas estudando livros de anatomia da biblioteca de Theodore. Criava cartões com termos médicos e praticava usá-los em frases. Seu quarto gradualmente se encheu de pôsteres e diagramas médicos, transformando-se em um mini-centro de estudos. Durante o jantar, uma noite, ela compartilhou animadamente histórias sobre seu dia no hospital. "A Dra. Chen me deixou ouvir o coração de um paciente hoje", exclamou, com os olhos castanhos brilhando. "E eu sabia exatamente onde colocar o estetoscópio por causa de todo o meu estudo." Theodore observava a empolgação da filha com alegria, notando como ela havia se tornado mais confiante desde que começou o programa. Quando ela lhe mostrou seu último teste de ciências e falou sobre suas experiências no hospital, ele não pôde deixar de sentir orgulho de sua dedicação. "Você já está fazendo a diferença", disse Theodore carinhosamente, enquanto observava o rosto de Lily se iluminar de felicidade. Nora organizava as folhas de exercícios na mesa do centro comunitário com precisão cuidadosa. 3 anos atrás, ela era quem lutava para acompanhar a escola, enquanto cuidava dos irmãos. Agora, aos 17 anos, estava ajudando outras crianças a superar desafios semelhantes. Seu primeiro aluno do dia, Marcos, se jogou na cadeira em frente a ela. O garoto de 12 anos a lembrava de si mesma. Inteligente, mas distraído pelas responsabilidades em casa. A mãe dele trabalhava em 2 empregos, deixando-o responsável por cuidar da irmã mais nova.
Não entendo por que preciso aprender álgebra, resmungou Marcos, encarando as equações à sua frente. Nora se inclinou para a frente, seus olhos cor de avelã gentis. Você sabe como ajuda sua mãe com as compras? Quando ele assentiu, ela continuou. Bem, a álgebra é como isso. Ajuda a descobrir quanto as coisas custam e se você está fazendo um bom negócio. Enquanto ela explicava os conceitos usando exemplos do dia a dia, a expressão de Marcos mudou de frustração para compreensão. Ao final da sessão, ele havia resolvido vários problemas sozinho. Outros alunos chegaram ao longo da tarde. Havia Sophie, que tinha dificuldade com a leitura, mas adorava histórias. Tommy, cuja dislexia tornava a matemática desafiadora. E Maria, que precisava de ajuda com ciências. Nora adaptava seu estilo de ensino para cada aluno. Para Sophie, encontrava livros envolventes no nível certo. Com Tommy, usava cartões coloridos para tornar os números menos confusos. Para Maria, desenhava diagramas que tornavam os conceitos científicos mais claros. Entre as sessões, a diretora do centro comunitário, Sra. Rodrigues, passou por lá. As crianças estão fazendo um progresso real, disse ela sorrindo calorosamente. Você tem um dom para ensinar, Nora. Mais tarde naquela noite, enquanto Theodore a levava para casa, a mente de Nora ainda estava em seus alunos. Ela pensava nos desafios deles, nas pequenas vitórias e na maneira como seus rostos se iluminavam quando finalmente entendiam algo. Quero ajudar crianças como eu, Nora disse a Theodore, sua voz cheia de determinação. Theodore sorriu, o orgulho evidente em seus olhos. Você já está fazendo isso. Após a cerimônia, as famílias lotaram o pátio para tirar fotos e comemorar. Hudson abriu caminho pela multidão, ainda segurando seu diploma, até alcançar Theodore. Sem hesitar, ele envolveu os braços em torno do pai. Theodore o abraçou com força. Você me encheu de orgulho, filho. Lily Montgomery ajeitou seu jaleco branco enquanto caminhava pelo setor pediátrico do Hospital Geral do Condado. Seu cabelo ruivo estava preso de forma impecável e seus olhos castanhos brilhavam com propósito enquanto ela verificava seus pequenos pacientes. O hospital atendia alguns dos bairros mais pobres de Chicago, lembrando-a diariamente de suas próprias origens humildes. Ao entrar no quarto Miss da pequena Maria, de 6 anos, o rosto da menina se iluminou. Dr. Lily. Maria chamou, com o braço ainda engessado, mas com o espírito inabalável. Como está minha artista favorita hoje? Lily perguntou, verificando os sinais vitais de Maria com eficiência prática. As paredes estavam cobertas de desenhos coloridos que Maria havia feito durante sua estadia. Eu desenhei algo novo para você, Maria disse, apontando para um desenho na mesa de cabeceira. Ele mostrava 2 figuras, uma de jaleco branco e uma pequena figura com um grande sorriso. O coração de Lily se aqueceu ao examinar o desenho. Eram momentos como esse que a lembravam por que havia escolhido a pediatria. Mais tarde naquela tarde, Theodore visitou o hospital, trazendo almoço como costumava fazer durante os longos turnos dela. Você me lembra alguém, ele disse, observando-a interagir com as crianças. Uma garotinha que uma vez me disse que queria ajudar crianças como ela. Lily sorriu, lembrando-se daquele momento, anos atrás, no evento de caridade do hospital, onde conheceu médicos de verdade pela primeira vez. Eu tinha tanto medo de sonhar tão alto naquela época, ela admitiu, desembrulhando seu sanduíche. E olha para você agora, Theodore gesticulou ao redor da ala pediátrica. Você está mudando vidas todos os dias. Eles estavam sentados no pequeno jardim do hospital, aproveitando a agradável tarde de primavera. Lily observava uma borboleta pousar em uma flor próxima, refletindo sobre o quanto havia avançado desde aqueles dias incertos no abrigo.
Sabe, ela disse, virando-se para Theodore, eu nunca teria chegado aqui sem você. Não só por causa do apoio financeiro, mas porque você acreditou em mim. Ela segurou a mão dele, apertando-a suavemente. Você me deu a confiança para sonhar grande. Nora Johnson estava diante de sua nova sala de aula, na escola primária Washington Heights, observando as carteiras desgastadas e os cartazes desbotados. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas empoeiradas, projetando longas sombras pela sala vazia. Ela passou os dedos pela borda de sua mesa, lembrando-se de seus próprios dias como estudante em dificuldades. Colocando sua bolsa no chão, ela tirou uma pequena pulseira, a mesma que segurou naquela noite nevada anos atrás. Ela a mantinha como um lembrete de onde veio e por que estava ali agora. O primeiro sinal tocou, e os alunos começaram a entrar, seus rostos uma mistura de curiosidade e cautela. Nora reconheceu aquele olhar. Ela mesma já o tinha exibido muitas vezes. Bom dia a todos, ela disse calorosamente. Sou a senhorita Johnson e quero contar uma história para vocês. As crianças se acomodaram em suas cadeiras, algumas ainda inquietas, outras a observando atentamente. Quando eu tinha 14 anos, Nora começou. Eu estava sem teto. Meus irmãos e eu não tínhamos nada além uns dos outros. Ela fez uma pausa, notando como vários alunos se endireitaram em suas cadeiras. Mas alguém acreditou em mim e isso mudou tudo. Uma menina na primeira fila levantou a mão. Você estava com medo? Apavorada, Nora admitiu. Mas ter medo não significa que você não possa ser corajoso também. Durante toda a manhã, Nora conectou-se com seus alunos através de experiências compartilhadas. Quando Marcos teve dificuldades com a leitura, ela sentou-se ao lado dele pacientemente, assim como Theodore havia feito por ela. Quando Sofia mencionou as dificuldades financeiras de sua família, Nora ouviu com compreensão, em vez de pena. Durante o intervalo do almoço, Theodore apareceu com um pacote de cuidados para a sala de aula. Novos materiais, livros e materiais de arte. Ele observou da porta enquanto Nora organizava tudo, seus movimentos precisos e determinados. As crianças já adoram você, ele comentou, notando os desenhos que alguns alunos haviam deixado em sua mesa. Nora sorriu, segurando um desenho que um aluno havia feito da turma. Eles só precisam de alguém que os entenda, ela disse. Alguém que veja o potencial deles. Theodore deu um passo à frente, colocando a mão gentilmente em seu ombro. Você está moldando o futuro, Nora. Estou tão orgulhoso de você. Roger Whitman andava de um lado para o outro em seu escritório, seu terno impecável agora amassado após uma noite sem dormir. O jornal da manhã estava espalhado sobre sua mesa, com a manchete gritando sobre acusações de fraude corporativa contra sua empresa. Suas mãos tremiam enquanto ele pegava o telefone e procurava o número de Hudson Johnson em seus contatos. O jovem advogado havia conquistado uma reputação notável no direito corporativo, vencendo casos que pareciam impossíveis. O orgulho de Rogers doía enquanto ele apertava o botão de chamada, lembrando-se de como um dia havia desdenhado Hudson, como apenas mais um garoto de rua. O escritório de Hudson Johnson atendeu a secretária. Aqui é Roger Whitman. Preciso falar com ele urgentemente. Após um breve silêncio, a voz confiante de Hudson se fez ouvir. Sr. Whitman. Que surpresa. Roger engoliu em seco. Preciso da sua ajuda, Hudson. O caso Peterson é pior do que pensávamos. Estão alegando que vendemos equipamentos médicos defeituosos conscientemente. Eu vi as notícias, respondeu Hudson friamente. Está em todos os jornais financeiros. Roger afundou na cadeira de couro. Você é o melhor advogado que conheço. Admitiu relutantemente,
as palavras saindo como pedras em sua garganta. Você aceita o caso? Pelo telefone, ele ouviu Hudson mexer em alguns papéis. Isso é uma grande mudança de opinião em relação a 12 anos atrás, disse Hudson. Quando você disse a Theodore que ele estava jogando fora sua reputação com garotos de rua. O rosto de Roger ficou vermelho de vergonha. Eu estava errado, sussurrou. Sobretudo. Hudson ficou em silêncio por um longo momento. Venha ao meu escritório às 2, disse finalmente. Traga toda a documentação que tiver. Mais tarde naquela tarde, Roger estava sentado em frente a Hudson em seu elegante escritório no centro da cidade. O jovem parecia, a cada centímetro, o advogado bem-sucedido em seu terno sob medida, com os mesmos olhos azuis penetrantes de seu pai examinando os documentos à sua frente. Eu vou aceitar o caso, disse Hudson, finalmente, olhando para Roger. Mas quero deixar uma coisa clara. Ele se inclinou para a frente, com uma expressão séria. Você zombou do meu pai uma vez. Não se esqueça disso. Hudson estava diante do tribunal lotado, sua voz firme e clara ao se dirigir ao júri. Seu terno escuro estava impecável, e sua postura confiante lembrava muitos de Theodore. Roger estava sentado à mesa dos réus, observando nervosamente enquanto Hudson começava seu argumento final. Senhoras e senhores do júri, começou Hudson, seus covinhas aparecendo enquanto sorria de maneira tranquilizadora. Ao longo da última semana, ouvimos inúmeras alegações sobre os equipamentos médicos da Whitman Industries. A acusação quer que vocês acreditem que houve negligência intencional. Ele se aproximou do júri, fazendo contato visual com cada membro. Mas vamos examinar os fatos. Cada peça de equipamento passou por testes rigorosos. A documentação prova isso. Ele levantou uma pasta grossa. Estes são os resultados dos testes, verificados por 3 laboratórios independentes. A voz de Hudson tornou-se mais apaixonada enquanto ele continuava. Todo o caso da acusação se baseia no depoimento de um ex-funcionário descontente. Mas nós mostramos a vocês e-mails, relatórios de controle de qualidade e depoimentos de testemunhas que contam uma história diferente. Os membros do júri inclinaram-se para a frente, cativados pela apresentação de Hudson. Até o juiz parecia impressionado com a forma metódica como ele desmontava os argumentos da acusação. A verdade é simples, declarou Hudson. A Whitman Industries sempre manteve os mais altos padrões de controle de qualidade. As evidências estatísticas mostram que a taxa de falhas de seus equipamentos está bem abaixo da média do setor. Isso não é apenas sobre números, é sobre as milhares de vidas que seus equipamentos médicos salvaram. Roger assistia maravilhado, enquanto Hudson entrelaçava magistralmente evidências técnicas com apelo emocional. Esse era o mesmo garoto que ele um dia considerou sem valor, agora se destacando como uma das mentes jurídicas mais brilhantes da cidade. Após deliberarem por apenas 2 horas, o júri voltou com o veredito: inocente em todas as acusações. Quando o tribunal começou a se esvaziar, Roger se aproximou de Hudson com os olhos marejados. Não sei como te agradecer, disse ele com a voz embargada pela emoção. Hudson recolheu seus papéis, mantendo uma expressão profissional, mas gentil. Subestimei você. E seu pai. Roger admitiu estendendo a mão. Lily estava no galpão convertido, observando enquanto os voluntários montavam mesas dobráveis e equipamentos médicos. A luz do sol entrava pelas janelas altas, iluminando a pintura fresca nas paredes e os murais coloridos projetados para fazer as crianças se sentirem à vontade. Seu cabelo ruivo estava preso em um coque arrumado e seu jaleco branco trazia um crachá com o nome Dora. Lily Johnson Montgomery. Dr. Lily, chamou uma das enfermeiras.
As primeiras famílias estão chegando. Respirando fundo, Lily dirigiu-se à entrada, onde várias mães aguardavam com seus filhos. Ela se lembrou de estar do outro lado, assustada, incerta e esperando que alguém ajudasse. Agora, ela poderia ser essa pessoa. "Bom dia a todos", disse calorosamente, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos de um garotinho que segurava a mão da mãe. "Sou a doutora Lily, e vamos cuidar bem de você hoje." Durante toda a manhã, Lily passou de paciente em paciente, tratando de tudo, desde infecções de ouvido até crises de asma. Ela dedicava tempo extra a cada criança, explicando os procedimentos de maneira simples e sempre oferecendo um sorriso gentil. Durante o intervalo para o almoço, ela percebeu Theodore parado na porta, observando seu trabalho com orgulho nos olhos. Ele carregava várias caixas de suprimentos, doações que ele havia conseguido de fornecedores médicos locais. "Pai", disse ela, apressando-se para ajudá-lo. "Não esperava você hoje. Queria ver este lugar em ação", ele respondeu, colocando as caixas no chão. Ele olhou ao redor da clínica movimentada, absorvendo a visão das crianças sendo atendidas, o som ocasional de risadas misturando-se com o habitual burburinho médico. Lily mostrou o local para ele, explicando as diferentes estações e apresentando-o à equipe de voluntários. Ela parou diante de uma parede coberta de desenhos de agradecimento de pacientes anteriores. "Lembra quando eu te disse pela primeira vez que queria ser médica?" Ela perguntou, tocando um dos desenhos feitos com giz de cera. "Você nunca duvidou de mim por um segundo." Theodore observou enquanto uma menina corria até Lily, exibindo com entusiasmo seu novo curativo. Lily deu um high five na criança e lhe entregou um adesivo, seu rosto irradiando alegria. "Você transformou bondade em ação", Theodore disse a ela. O antigo prédio de tijolos na Cedar Street já tinha visto dias melhores, mas Nora enxergou seu potencial. Após meses de reformas, o centro de aprendizagem Johnson Montgomery estava pronto para abrir suas portas. A luz do sol atravessava as janelas recém-limpas, iluminando as paredes recém-pintadas, decoradas com citações inspiradoras e pôsteres educativos coloridos. Nora estava na área principal de estudos, ajustando uma pilha de livros em uma das muitas mesas de madeira. Seus olhos cor de avelã percorreram o ambiente, observando os cantinhos de leitura confortáveis, as estantes bem abastecidas e as estações de computador ao longo da parede. Cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado, inspirado por suas próprias experiências como criança que um dia lutou para encontrar um lugar seguro para estudar. "Senhora Johnson", chamou Maria, uma das tutoras voluntárias. O primeiro grupo de alunos chegou. Nora alisou a blusa e caminhou até a entrada, onde uma dúzia de crianças aguardava com seus pais. Algumas pareciam nervosas, outras animadas, mas todas compartilhavam o mesmo olhar que ela um dia teve: a fome de aprender apesar das circunstâncias. "Bem-vindos a todos", disse ela, com a voz calorosa e firme. "Sou Nora Johnson, e este é um lugar onde os sonhos começam." Enquanto conduzia o grupo em um tour, Nora explicou seus programas: tutoria após a escola, sessões de estudo nos fins de semana, aulas de preparação para a faculdade e oportunidades de mentoria. Ela mostrou as salas de estudo silenciosas, o canto de arte, onde as crianças mais novas podiam se expressar, e o escritório de orientação profissional. "Toda criança merece uma chance de ter sucesso", disse ela aos pais. "Aqui, elas terão essa chance." As crianças rapidamente se acomodaram, escolhendo seus lugares favoritos e mergulhando nos deveres de casa com a ajuda dos tutores. Nora se movia de mesa em mesa, oferecendo incentivo e assistência quando necessário. Ela parou,
para ajudar uma menina que estava com dificuldades em matemática, lembrando-se de como ela mesma já enfrentou desafios semelhantes. Viu? Nora disse, depois de explicar um problema para a menina. Você é mais esperta do que pensa. Só precisava de alguém para te mostrar como. Mais tarde naquela tarde, Theodore chegou, carregando caixas de novos suprimentos. Ele parou na entrada, observando Nora guiar um grupo de leitura por um trecho desafiador. Sua paciência e compreensão eram evidentes enquanto ajudava as crianças a pronunciar palavras difíceis, comemorando cada pequena vitória. Quando o viu, Nora pediu licença e atravessou a sala para cumprimentá-lo. O orgulho nos olhos de Theodore refletia a emoção em sua voz enquanto ele observava o movimentado centro de aprendizado. Theodore irradiava orgulho. Você criou algo extraordinário, Nora. A sala de jantar da mansão Montgomery estava acolhedora em uma fresca noite de outono. Lustres de cristal lançavam uma luz suave sobre a mesa de mogno, onde Theodore estava sentado à cabeceira, cercado por seus filhos. O aroma de frango assado e pão recém-saído do forno preenchia o ar, enquanto a governanta de longa data trazia pratos fumegantes. Hudson ajeitou a gravata, parecendo cada vez mais o advogado de sucesso que se tornara. Ao seu lado, o cabelo ruivo de Lily brilhava enquanto ela passava os legumes para Nora, que acabara de contar uma história sobre um de seus alunos no centro de aprendizado. Lembra quando chegamos aqui pela primeira vez? Lily perguntou, gesticulando ao redor da grandiosa sala de jantar. Eu tinha tanto medo de tocar em qualquer coisa. Hudson riu, mostrando as covinhas. Eu quebrei aquele vaso no corredor na primeira semana. E Theodore apenas sorriu e disse que acidentes acontecem. Nora acrescentou, seus olhos brilhando com a lembrança. Theodore deu uma risadinha, cortando seu frango. Aquele vaso era horrível de qualquer forma. Minha tia Marta me deu. Falando em lembranças, disse Hudson, encontrei Roger Whitman hoje. Ele realmente pediu desculpas por como nos tratou no início. As pessoas podem surpreender você, Theodore respondeu, tomando um gole de vinho. Às vezes, elas só precisam de tempo para ver o que realmente importa. Lily compartilhou novidades sobre seu mais recente programa de alcance médico. Seu rosto animado, enquanto descrevia como ajudou um jovem paciente a superar o medo de médicos. Isso me lembrou de como eu costumava ter medo, ela admitiu. Agora eu posso ser a médica que eu gostaria de ter tido naquela época. Nora falou sobre a expansão dos programas do seu centro de aprendizado, o orgulho evidente em sua voz. Vamos abrir uma segunda unidade no próximo mês, anunciou. A lista de espera só continua crescendo. A conversa fluía facilmente, pontuada por risadas e o tilintar dos talheres. A senhora Chen trouxe um bolo de chocolate para a sobremesa, decorado com frutas frescas, um favorito da família desde os primeiros dias juntos. Enquanto saboreavam a sobremesa, Theodore olhou ao redor da mesa para os incríveis adultos que seus filhos haviam se tornado. Hudson, agora um advogado respeitado lutando por justiça. Lily, curando e ajudando crianças através de sua prática médica. Nora, mudando vidas através da educação, exatamente como sempre sonhou. Erguendo seu copo, os olhos azuis de Theodore brilhavam com emoção enquanto olhava para cada um deles. Ao futuro, repleto de esperança e propósito. O sol de outono projetava longas sombras pelas janelas do escritório de Theodore, enquanto Roger Whitman permanecia na porta, visivelmente desconfortável. Sua habitual confiança havia se dissipado, dando lugar a um ar de hesitação. Ele segurava sua pasta de couro, como se fosse um escudo, os nós dos dedos brancos de tensão.
Você tem um momento, Theodore? Roger perguntou, com a voz desprovida de sua habitual firmeza. Theodore levantou os olhos da mesa, uma expressão de surpresa passando por seu rosto. Claro, Roger. Por favor, sente-se. Roger acomodou-se em uma das poltronas confortáveis em frente à mesa de Theodore, colocando a pasta cuidadosamente ao seu lado. O silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo suave tic-tac do relógio antigo na parede. Vi Hudson no tribunal na semana passada. Roger começou, tamborilando nervosamente os dedos no joelho. Ele foi notável. A maneira como lidou com aquele processo coletivo foi simplesmente brilhante. Theodore assentiu, um sorriso orgulhoso surgindo em seus lábios. Ele trabalhou duro para chegar onde está. E Lily? Roger continuou, sua voz suavizando. Minha esposa esteve na clínica dela no mês passado com nosso neto. Ela não parava de falar sobre como a doutora Montgomery foi maravilhosa com as crianças. Theodore permaneceu em silêncio, observando enquanto seu velho amigo lutava para encontrar as palavras certas. Tenho pensado muito ultimamente, Roger disse, limpando a garganta, sobre as coisas que disse quando você decidiu adotá-los, a forma como agi. Ele fez uma pausa, endireitando a gravata. Eu estava errado, Theodore, completamente errado. A luz do sol iluminava as fotos de família sobre a mesa de Theodore. Hudson, com a beca de formatura, Lily, com seu jaleco branco, Nora, rodeada por seus alunos. Você me provou o contrário, Roger admitiu, seus ombros cedendo levemente. Eu estava tão preocupado com a imagem da empresa, com o que as pessoas iriam pensar. Mas você viu algo que eu não consegui ver. Você viu potencial onde eu só via risco. Theodore ouviu em silêncio, com as mãos cruzadas sobre a mesa, enquanto Roger continuava a falar. Aquelas crianças tornaram-se adultos extraordinários, e isso porque você teve a coragem de fazer o que era certo, apesar do que pessoas como eu pensavam. Roger encontrou o olhar de Theodore, diretamente pela primeira vez desde que entrou no escritório. Devo-lhe um pedido de desculpas, meu velho amigo. Um pedido de desculpas há muito tempo devido. Theodore estudou o rosto de seu parceiro de negócios por um momento, antes de responder calmamente. Eu aceito suas desculpas, Roger. Mas não fiz isso por aprovação. Fiz porque era o certo. Theodore sentou-se em sua poltrona de couro favorita no escritório, envolto pelo calor suave da luz do abajur da noite. Seus dedos percorriam a borda de um grosso álbum de fotos aberto sobre seu colo, cada página repleta de lembranças que faziam seu coração transbordar. Ele parou em uma foto da formatura de Hudson, na Faculdade de Direito, recordando o momento de orgulho em que seu filho subiu ao pódio para fazer o discurso de orador da turma. A maneira como a voz de Hudson ecoou pelo auditório, forte e confiante, estava gravada para sempre na mente de Theodore. Ao virar a página, ele sorriu ao ver uma foto de Lily em seu jaleco branco, atendendo um jovem paciente em sua clínica. Sua postura gentil e dedicação em ajudar os outros lembravam tanto o espírito de sua mãe. Ela havia pegado essa mesma compaixão e a multiplicado, tocando inúmeras vidas através de seu trabalho. Seus dedos demoraram-se em uma foto de Nora em frente ao seu centro de aprendizado, cercada por alunos sorridentes. A transformação da adolescente, reservada que ele conhecera naquele banco, coberto de neve, para a poderosa defensora da educação que estava diante dele, era notável. Ela canalizou suas próprias experiências para criar oportunidades para os outros, rompendo o ciclo de dificuldades um aluno de cada vez. Os olhos de Theodore se encheram de lágrimas ao lembrar dos primeiros dias, a incerteza, os olhares de soslaio de seus colegas de negócios,
as dúvidas sussurradas sobre sua decisão. Mas, ao olhar para essas fotos agora, vendo os adultos incríveis que seus filhos se tornaram, ele sabia que havia feito a escolha certa. Ele pensou na recente vitória de Hudson no tribunal, defendendo os direitos de famílias desfavorecidas, no consultório médico gratuito de Lily, oferecendo cuidados a quem não podia pagar, no centro de aprendizado de Nora, dando esperança a crianças que a lembravam tanto de si mesma e de seus irmãos. Cada um deles havia transformado suas próprias lutas em força, usando seu sucesso para elevar os outros. Eles não apenas realizaram seus sonhos, criaram ondas de mudança que continuariam muito além deles. Theodore fechou o álbum com cuidado, o coração cheio de orgulho. Levantando-se, caminhou até a janela de seu escritório, olhando para as luzes da cidade cintilando ao longe. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios ao pensar em como 3 crianças das ruas haviam se tornado indivíduos tão notáveis, cada um deixando sua marca no mundo de maneira única. É isso que legado realmente significa, ele sussurrou para si mesmo. As botas de Theodore esmagavam a neve fresca enquanto ele caminhava pelo parque familiar. O banco onde ele vira Nora, pela primeira vez, ainda estava lá, sob o poste de luz, agora desgastado pelos invernos de Chicago. Ele limpou um pouco da neve e sentou-se, deixando as lembranças o invadirem. O metal frio sob ele trouxe de volta a imagem daquela adolescente desesperada, segurando sua pulseira e procurando por seus irmãos. Ele se lembrou da mistura de medo e determinação em seus olhos cor de avelã, da hesitação antes de aceitar sua ajuda. Naquela época, ele jamais poderia imaginar como aquele momento mudaria a vida de todos eles. O parque agora parecia diferente. A cidade havia instalado novos brinquedos e uma camada de tinta fresca iluminava os prédios ao redor. Mas a essência permanecia a mesma, um lugar onde vidas podiam se cruzar e mudar para sempre. Theodore apertou o casaco contra o frio, observando as famílias que passavam. Uma jovem mãe ajudava a filha a construir um boneco de neve, lembrando-o do primeiro inverno de Lily em sua casa. Ela passara horas no quintal, criando uma família inteira de neve, com braços de galhos e narizes de cenoura. O som das risadas das crianças se espalhava pelo parque, ecoando a alegria de Hudson quando descobriu a biblioteca da mansão. Aquele garotinho que antes construía miniaturas de tribunais com brinquedos, agora se destacava nos tribunais reais, lutando por justiça com o mesmo entusiasmo. O olhar de Theodore se desviou para a rua onde seu carro estava estacionado naquela noite fatídica. Ele ainda conseguia visualizar a silhueta de Nora no banco do passageiro, os ombros tensos de preocupação com os irmãos. Agora, ela caminhava com confiança, inspirando alunos assim como um dia inspirou seu irmão e irmã. Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras sobre a neve, Theodore conferiu o relógio. Estava quase na hora do jantar. Ele se levantou, dando uma última olhada no banco que testemunhara o início de sua história. A viagem de volta para casa o encheu de calor, sabendo o que o aguardava. Ele entrou na garagem da mansão, onde a luz dourada escapava pelas janelas e os sons de sua família atravessavam as paredes. Dentro, a cozinha fervilhava de atividade. Lily estava ao fogão, mexendo uma panela de seu famoso molho de macarrão enquanto debatia ética médica com Hudson. Nora arrumava pães frescos em uma cesta, acrescentando seus pensamentos à discussão entre mordidas furtivas no pão de alho que esfriava. Theodore parou na porta, absorvendo a cena. Seus filhos haviam se tornado adultos notáveis, mas em momentos como aquele, ele ainda conseguia ver traços das 3 crianças assustadas que conhecera na neve. "Papai!" Hudson chamou, percebendo-o primeiro.
Estávamos falando sobre aquele caso em que estou trabalhando, o do centro comunitário. Venha provar este molho, Lily insistiu, estendendo uma colher. Acho que finalmente acertei a receita da mamãe. Nora sorriu de forma compreensiva para Theodore, provavelmente adivinhando onde ele estivera. Ela sempre fora perceptiva assim. Eles se reuniram ao redor da mesa de jantar, passando pratos e compartilhando histórias sobre o dia. A sala se encheu de risadas calorosas e conversas animadas, uma sinfonia de alegria que Theodore nunca se cansava de ouvir. Olhando para seus filhos, o advogado, a médica e a professora que se tornaram, Theodore sentiu o coração transbordar. Ele ergueu o copo e sorriu para sua família. Isto, disse ele suavemente, é o meu maior sucesso. Se você gostou da história de Theodore Montgomery, escolhi a dedo a próxima história que você vai adorar. Não perca. Clique aqui para assisti-la.